Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Samuel que está falando e nessa videoaula de hoje a gente vai trabalhar a configuração de roteamento dinâmico em roteadores da Cisco. A gente vai estar utilizando como base o laboratório 03 do meu livro de laboratórios de tecnologia Cisco, tá? E nesse cenário aqui a gente vai estar utilizando 3 dos protocolos de roteamento mais comuns que a gente tem em roteamento dinâmico, que são o RIP, o OSPF e o EIGRP, que é proprietário da Cisco, né? Proprietário entre aspas, a gente vai estar falando disso daqui a pouco. O RIP a gente estuda mais para fins didáticos, né? Porque a forma com que ele mostra a métrica, o custo para chegar até o destino é bastante didática, a gente também já vai falar disso daqui a pouco. Mas do ponto de vista prático, ele não é uma solução muito utilizada no mercado, porque ele é muito simplório, tá? Mas, por outro lado, o OSPF, que é um padrão, e o EIGRP da Cisco são os dois protocolos de roteamento dinâmico no contexto de um ambiente corporativo mais utilizados no mercado, tá? E esses protocolos de roteamento dinâmico usados no contexto de um ambiente corporativo, de uma mesma empresa, é o que a gente chama de protocolos IGP, Interior Gateway Protocol. Tá? Existe ainda uma outra categoria de protocolo dinâmico, de roteamento dinâmico, que são os EGP, que é o Exterior Gateway Protocol. Tá? E na prática, hoje o que a gente tem de EGP é o BGP, que é usado no roteamento na internet para ligar sistemas autônomos. Enfim, essa é uma outra discussão que não vai ser o foco da nossa aula de hoje. Tá ok? Bom, antes de trabalhar na configuração do cenário, a gente vai trabalhar um pouco de conceito, tá? Porque sem alguns dos conceitos que a gente vai trabalhar agora com vocês, fica muito difícil de entender os resultados, aquilo que vai estar acontecendo à medida que a gente estiver configurando o nosso cenário. Aí depois eu apresento o contexto do nosso cenário para vocês. Então vamos lá. Quando a gente fala de roteamento dinâmico, né, diferente do roteamento estático, a gente viu na videoaula passada que o roteamento estático é aquele em que todas as rotas tinham que ser manualmente configuradas pelo administrador em cada um dos roteadores do ambiente da nossa interrede, para que a gente pudesse viabilizar a comunicação entre todas as subredes. Tá? Quando a gente fala agora de roteamento dinâmico, o roteamento dinâmico acaba sendo o protocolo ideal indicado para ambientes grandes, né, em que o esforço manual de configuração de rotas, de alteração de rotas, de remoção, de adição, seria inviável do ponto de vista prático. Tá? Então, o roteamento dinâmico, os protocolos de roteamento dinâmico, o que eles são? Né? O que é um protocolo? O protocolo é um programa de computador, é um software que tem dentro dele um algoritmo, né, um conjunto de regras, uma sequência passo a passo. Ele é pré-programado e nessa pré-programação está a inteligência dele, tá, as instruções de como ele deve trabalhar. E a gente tem vários e vários protocolos de roteamento no mercado. Tá? Tem RIP, OSPF V2 para IPv4, OSPF V3 para IPv6, IGRP, que é obsoleto, EIGRP, o ISIS, o BGP, enfim, são vários os protocolos. Mas, apesar de a gente ter várias soluções técnicas, né, vários protocolos no mercado, a gente costuma categorizar esses protocolos dependendo da maneira pela qual a lógica, o algoritmo deles trabalha. Tá? E a gente tem 2 algoritmos principais de roteamento dinâmico quando a gente pensa, então, em controle de rotas, né, em comunicação entre redes e tudo mais. E esses 2 protocolos, essas 2 categorias de protocolos, aliás, esses 2 tipos de algoritmo, basicamente recebem o nome de Distance Vector, ou vetor distância, e Link State, ou estado do link, ou estado do enlace, como alguns falam. E qual que é a diferença? Né? O que quer dizer um protocolo usar uma abordagem Distance Vector ou uma Link State, né? Vetor distância ou estado do link?
Esse algoritmo, então, vai representar a lógica pela qual os protocolos vão trabalhar. A lógica do vetor distância e a lógica do link state estão diretamente relacionadas com os nomes que esses algoritmos recebem. Então, o que é um vetor? Quando a gente pensa lá na matemática, né, um vetor é um elemento da matemática que tem um sentido e uma direção, ou seja, que aponta para algum lugar. A gente costuma representar o vetor através de uma seta. E quando a gente fala, então, vetor distância, isso quer dizer que a lógica básica de um protocolo de roteamento dinâmico, vetor distância, do tipo vetor distância, ela vai se basear na distância da origem, computador A, até um destino, computador B. Então, qual é a distância desse caminho a ser percorrido entre A e B no contexto de uma direção? Então, no caso, de A para B. Então, daí o nome vetor distância. E para os roteadores, para os algoritmos de roteamento, a distância se mede em função da quantidade de roteadores que um pacote precisa ultrapassar até chegar no seu destino. Então, essa é a métrica distância no mundo dos roteadores. Tá? Quando a gente pensa em roteamento no nosso mundo, no mundo dos homens, né, eu preciso viajar para Campinas, eu estou em Piracicaba. Você vai precisar viajar 80 quilômetros. Então, a gente pensa em quilômetros. Tá? Mas, quando a gente pensa em roteador, a distância é o que a gente chama de saltos ou hops. E salto quer dizer o pulo de um roteador para outro. Então vamos imaginar aqui uma comunicação de A para B, esses dois computadores. Quantos saltos existem para A chegar até B? Então a gente tem aqui 1, 2, 3. O pacote percorreu 3 roteadores. Ele passou por esse roteador A, por esse roteador B, por esse roteador C, e esse roteador C já tinha uma correspondência para chegar até o destino B. Então, a gente teve aqui como contagem 3 saltos. Então, vamos imaginar que esse computador A quer falar com o computador B, e ele está conectado em um ambiente de rede disposto da forma apresentada nessa figura. Então, quais são as possibilidades? Quais são os caminhos possíveis? Né? Fica fácil de visualizar nessa figura que A pode chegar em B através desse caminho aqui, que eu estou mostrando na tela para vocês, passando pelos roteadores de cima, mas existe uma alternativa. Né? O pacote gerado em A pode bater aqui no primeiro roteador e, ao invés de ir para o roteador seguinte aqui em cima, descer. E ele pode fazer exatamente esse caminho aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. Tá? E para os protocolos vetor distância, e aí vocês vão ver como a lógica deles é bastante simplista, né? Qual desses dois caminhos é o melhor? A lógica de um roteador é a seguinte: quando ele conhecer várias rotas para um determinado destino, essas várias rotas vão ficar armazenadas numa estrutura de dados dentro do roteador que chama FIB, que é a Forwarding Information Base. É uma tabela com todos os caminhos possíveis para o roteador chegar até um determinado destino. Mas aquilo que a gente enxerga como saída na tabela de roteamento, o roteador só vai instalar uma informação na sua tabela de roteamento referente a uma única rota para chegar num dado destino. Então vamos supor que esse roteador aqui sabe chegar nesse destino através desses dois caminhos, ou por cima ou por baixo. Existe uma estrutura de dados aqui dentro chamada FIB que conhece os dois caminhos. Mas na tabela de roteamento, que é aquela tabela que a gente exibe através do comando show IP route, como a gente fez bastante na aula anterior e a gente vai fazer bastante hoje, só é instalada uma única rota. E a rota escolhida é aquela que o protocolo de roteamento dinâmico entende que é a melhor. E no contexto do vetor distância, a melhor rota é aquela que tem menor quantidade de saltos entre roteadores. Não interessa mais nada, só a quantidade de saltos entre roteadores. Então, o caminho de baixo teria 1, 2, 3, 4, 5 roteadores para ultrapassar.
O caminho de cima, só 3 roteadores. Então, os protocolos de roteamento dinâmico do tipo vetor distância são simplistas porque eles vão simplesmente olhar para essa métrica, a quantidade de saltos, e falar, esse é o melhor caminho. E por que esses protocolos são muito simplistas e não são muito populares do ponto de vista comercial no mercado? Bom, simples. Vamos olhar mais uma vez para essa figura, né? Se eu perguntasse para você analisar o contexto dessa figura e decidir qual é o melhor caminho, provavelmente você não escolheria o caminho de cima. Por quê? Se vocês repararem, os links entre os roteadores no caminho de cima são links apenas de 56 kbps. 56K é um link muito pobre, né? Por outro lado, os links entre os roteadores aqui no caminho alternativo de baixo são linhas T1. E para quem não sabe, uma linha T1 tem nominalmente 1,5 MB, ou seja, 1.500 bits por segundo, ou seja, 1,5 MB, tá bom? 1.500 bits por segundo, diferente do 56K aqui. Ok, o que isso quer dizer? Aliás, desculpa pessoal, corrigindo, né? 1,5 MB, 1.500.000 bits por segundo. Tá? Aqui o 56K quer dizer 1.056.000 bits por segundo. Então aqui a gente tem 1,5 MB contra 56K. Ok, se fosse 500K, seria meio mega, 0.5. Então é 0.056K. Fica óbvio que a velocidade aqui embaixo, a banda aqui embaixo é muito maior. E por conta disso, mesmo eu tendo mais roteadores para ultrapassar, mesmo o meu caminho sendo mais longo através da rota de baixo, ela ainda é melhor, né? É aquela história. O que determina o quão rápido você vai chegar numa cidade de destino quando você está viajando não é a distância só. Então, o fato de você ter 2 rotas alternativas, uma que você tem que trafegar 100 km, outra 120, né? Isso não é garantia de que se você optar pelo caminho de 100 km, você vai chegar mais rápido. Porque vai depender das condições da pista, né, do tráfego, de uma série de fatores. Então, se você tiver uma pista no caminho alternativo de 120 km, que é mais distante do que 100 km, mas nessa pista alternativa você tem mais faixas, você provavelmente chegaria mais rápido por esse caminho. A analogia é exatamente a mesma. Então, se a gente olhasse para esse cenário e tivesse que optar por um dos 2 caminhos, certamente a gente cairia na opção de baixo, que são os links de 1,5 MB. Tá bom? Legal. Mas o protocolo de roteamento vetor distância, não, ele é muito simples. Para ele, o que existe é a contagem de saltos. Tá? Nos cabeçalhos dos protocolos de roteamento, ele vai acumulando a contagem de saltos. E é aí que ele sabe qual é a distância para ele chegar num determinado destino. E a gente vai ver daqui a pouco essas informações mantidas nas tabelas de roteamento. Ok? Legal. Mas ficou então claro aqui para a gente que o protocolo vetor distância, de roteamento dinâmico vetor distância, que foram os primeiros que surgiram na internet, realmente ele é muito simplista e ele não serviria bem num ambiente muito grande, onde você tem alternativas de rotas com vários links com velocidades distintas. E por conta disso surgiu uma outra abordagem no mercado, que foram os protocolos com algoritmos baseados no estado do link. Né? E vamos olhar para o nome mais uma vez, estado do link. O que isso quer dizer? Bom, quais são as condições dos links que eu tenho para ultrapassar, para chegar num determinado destino. Né? Então, esses protocolos de roteamento dinâmico que seguem essa abordagem, eles não vão mais trabalhar de maneira tão simplória, escolhendo a melhor rota através da quantidade de saltos. Então, vamos olhar para o nosso cenário aqui, ó. A quer falar com B. Né? Quais são os caminhos possíveis? Mais uma vez, a gente pode fazer com que esse pacote trafegue pelos 3 roteadores de cima ou pelo caminho alternativo de baixo. A gente, olhando aqui para esse cenário, a gente vê que o link entre os 2 primeiros roteadores tem 256 kbps e 500K entre os outros 2 roteadores. No cenário de baixo, a gente tem um link de 512 kbps, um link de 1,5 MB, um de 700K e um de 384K. Qual desses 2 links é o melhor? Bom, a decisão disso vai variar de protocolo de roteamento dinâmico estado de enlace para protocolo.
Tá? Mas os protocolos mais simples, eles trabalham da seguinte maneira. Eles olham os saltos entre os roteadores e utilizam como base para estabelecer uma média, entre aspas, não é uma média, da velocidade, o link mais baixo. Então ele vai considerar que o caminho de baixo tem a taxa de transmissão do link mais baixo, que é o ponto de gargalo na rede. Então ele escolheu aqui 256 kbps como base. E ele compara com o link mais baixo do caminho alternativo, que é 384. Então o gargalo do link de baixo está aqui. Tá? Não adianta eu ter um monte de linha T1 aqui e chegar num link de 60K aqui, que o problema vai estar entre esses dois roteadores. Então, comparando esse caminho com esse, olhando para o estado do enlace, o protocolo de roteamento dinâmico que segue essa estratégia vai optar pelo caminho de baixo, que é a melhor opção do ponto de vista prático. Tá? Mas isso também vai variar de protocolo para protocolo. Tem protocolo que forma uma média desses valores. Tem protocolo que considera não apenas a largura de banda, a velocidade de transmissão, mas também o grau de congestionamento. Tá? Então, se estiver muito congestionado aqui por baixo, ele pode optar pelo caminho de cima. Ok, agora, né, essa foi uma definição conceitual. Agora vamos pensar um pouco do ponto de vista de mercado. Né? Quais são os protocolos que a gente vai estudar que implementam essas técnicas? O maior representante do vetor distância que a gente tem é o RIP. Tá? O RIP foi um dos primeiros protocolos de roteamento dinâmico que surgiram no mercado. Ele é o mais simplista de todos e é por isso que a gente gosta muito de usar ele para fins didáticos, para vocês enxergarem a dinâmica de métricas, de custo e tudo mais, e a gente vai estar fazendo isso na aula de hoje. E o RIP é um padrão aberto, ele é publicado em RFC pelo IETF, então ele é um padrão da internet, ele é considerado um padrão da internet. Qualquer fabricante de roteador pode implementar o RIP dentro dele. No lado do estado do link, ou estado do enlace, ou link state, como vocês preferirem chamar, a gente tem como principal representante o OSPF. E o OSPF também é um protocolo padrão da internet, ou seja, padronizado, publicado em RFC pelo IETF. E o OSPF é definitivamente o protocolo de roteamento mais utilizado no mercado. Ele é um protocolo bastante complexo, ele tem muitas opções. Né? Na aula de hoje a gente vai estar configurando as opções mais básicas do primeiro nível da certificação da Cisco, do CCNA, para viabilizar o roteamento dinâmico, a comunicação entre as interredes. Então, no final da videoaula de hoje, o nosso cenário vai estar com comunicação total. Mas é importante que vocês tenham em mente que os protocolos de roteamento dinâmico que a gente vai estar estudando hoje têm muito mais opções do que a gente realmente vai estar explorando. Só para quem aí tiver curiosidade, né, lá no laboratório 14 do meu livro, tem um cenário de roteamento avançado com a SPF, onde eu exploro algumas opções mais avançadas. Tá? E o SPF, então, definitivamente é o mais utilizado, porque qualquer fabricante pode implementar ele no seu roteador. Mas outro protocolo muito popular no mercado é o EIGRP, que até pouco tempo atrás era proprietário da Cisco. Ele ainda é um protocolo da Cisco, ele foi desenvolvido pela Cisco, e existem alguns estudos da própria Cisco que mostram que o desempenho dele, do EIGRP, é melhor que o desempenho do ASPF. Tá? Claro que a metodologia que determinou esses resultados, ela não é 100% aberta, né? É a Cisco dizendo que fez os testes e tudo mais, é natural que ela vá defender aquilo que é dela. Mas o fato é que o protocolo IGRP realmente ele é muito bom do ponto de vista de desempenho e muito aceito no mercado. É por isso também, esse foi um dos motivos que tornou os equipamentos da Cisco, do ponto de vista de roteamento, bastante popular. Tá? Mas ele tinha até pouco tempo atrás um grande problema. Né? Por ele ser proprietário, a empresa que optasse por utilizar IGRP só podia ter roteadores da Cisco. Então, você não ia conseguir pegar um roteador de um outro fabricante, qualquer que fosse, tá? Juniper, Alcatel, enfim, e fazer com que o Cisco se comunicasse com ele via IGRP, porque é um protocolo proprietário da Cisco, as funcionalidades dele eram desconhecidas por todos os demais fabricantes de equipamentos de rede. Recentemente, pouco tempo atrás, a Cisco abriu
parte das funcionalidades do EGRP como um draft, como um rascunho do IETF, né, como ERFC. Ou seja, ele se tornou um padrão, entre aspas, da internet, né? Essa é uma manobra muito questionável. Tem gente que acha que isso vai favorecer demais o EGRP no mercado, e tem gente que acha que não foi uma manobra legal porque a Cisco não abriu todas as funcionalidades do EGRP, só as mais básicas. Tá? Mas esse basicamente é o panorama que a gente tem. Então a gente vai trabalhar configurando o RIP como representante do vetor distância e como padrão da indústria, OSPF como link state, padrão que todos os fabricantes podem implementar, e IGRP como representante da Cisco. Ok? Então, lembrando, a SPF e a IGRP são mais complexos e, portanto, olham para o status, para o estado da rede na hora de optar pelo melhor caminho. Tá? E a métrica, então, que vai definir o melhor caminho para os protocolos estado de enlace é uma composição de métricas simples que vai determinar qual é o caminho menos custoso, ou seja, aquele pelo qual é melhor eu viajar e eu trafegar. Tá? Enquanto que no vetor distância, essa métrica é simples, é um único valor, uma única variável, que é a quantidade de saltos. E é por isso que a gente usa muito o RIP didaticamente, porque fica fácil de entender o valor da métrica do RIP, é só contar. Quando a gente olha aqui para a métrica dos protocolos estado de enlace, elas são métricas um pouco mais nebulosas. Né? O EIGRP, por exemplo, tem a sua fórmula para fazer o cômputo do cálculo do custo, tá? Dá para a gente chegar nesses resultados, essa fórmula é publicada, mas não compensa, né? A gente perderia muito tempo fazendo isso para conferir esses valores. Legal? Ok, então esse é o panorama conceitual que a gente tinha que entender antes de cair na configuração. Então eu vou fechar esse PDF. Pronto. Já vou falar disso com vocês daqui a pouco. Vamos trabalhar um pouco o nosso cenário, né? Então vamos entender o que a gente vai fazer nesse cenário. Esse cenário aqui é muito parecido com o laboratório 2 do livro que a gente configurou na videoaula anterior, com roteamento estático naquela oportunidade, né? Só que agora, para deixar o cenário um pouco maior, né, um pouco mais complexo, para ver os benefícios realmente do roteamento dinâmico, ao invés de ter só uma matriz e uma filial, eu coloquei aqui 3 unidades, né? Uma representante do estado do Rio de Janeiro, outra representante do estado de São Paulo, outra representante do estado de Minas Gerais. Né? Me desculpem aí os moradores de outros estados, tá ok? Foi simplesmente aleatório, veio na minha cabeça, eu coloquei. E o que a gente tem aqui, então, são essas 3 unidades, tá? Então, são 3 unidades de uma empresa. A gente tem o roteador Rio de Janeiro, o roteador São Paulo, o roteador Minas Gerais nas bordas, nas extremidades, na saída para o mundo externo, tá? E em cada uma dessas unidades, a gente tem uma subrede local. E a gente está utilizando subredes 17216. A rede mãe, a rede mestre, é um padrão da RFC 1918, das redes privativas, que é um 7216/12. Para quem já estudou redes, subredes, vai lembrar que um 72.16/12 são redes /16 no intervalo de 172.16 até 172.31. Tá? E a gente vai estar usando essas redes. E vocês vão ver mais para frente que não foi por acaso que eu escolhi usar subredes da rede mestre 17216. Eu poderia ter usado 192.168, alguma coisa, /24, mas eu preferi usar subredes, ou seja, eu preferi subnetar a rede mestre 172.16. Por que eu fiz isso? Quando a gente olha para os protocolos de roteamento dinâmico, a gente tem 2 categorias desses protocolos do ponto de vista de subredes. A gente tem aqueles protocolos que a gente chama de classful. E o que isso quer dizer? São protocolos que têm ciência das classes. Quais classes? As classes padrões de redes que a gente tem desde o começo da concepção do IPv4. Quais são essas classes? Vocês devem se lembrar que são a classe A, que usa uma máscara padrão /8, a classe B, que usa uma máscara padrão /16, e a classe C, que usa uma máscara padrão /24.
Lembrando, né, só uma observação, é mais preciosismo da minha parte, né, que na realidade as classes surgiram junto com a concepção do IPv4, lá na década de 70, quando ainda nem existia máscara de rede. A máscara de rede surgiu junto com o CIDR, onde a gente pode trabalhar o subnetting, tá? Subnetar redes menores. Então, antes não existia uma máscara de rede para determinar as classes. O que determinava as classes eram os primeiros bits iniciais de cada endereço. Endereços iniciados com bit 0 era a classe A, aqueles que começavam em 1 e iam até 127. 127 é reservado para loopback, então de 1 a 126. Classe B, todos aqueles endereços cujo primeiro octeto começavam com 10. 10 quer dizer de 128 até 191. E classe C, aqueles endereços cujo primeiro octeto começavam em 110, ou seja, de 192 até 223. Tá? Então não existia a classe. A classe surge depois com o CIDR, com as subredes, com a anotação em barra que a gente usa frequentemente atualmente. E via de regra, né, se a gente fosse ainda mais preciosista, é errado a gente dizer hoje que existem as classes A, B e C. Tá? A gente fala isso mais para fins de compatibilidade com aquilo que foi criado no começo da internet e comercialmente, né, do ponto de vista prático de mercado de trabalho, essa denominação é adotada com frequência e a gente também usa até hoje. Tá? Só para fazer uma observação, para às vezes não ficar aí nenhum conceito perdido, tá bom? Legal. Então, a gente tem os protocolos de roteamento dinâmico Class Full, que tem ciência dessas redes com classes padrões, e quando a gente pensa em redes privadas, então, qual é o representante /8 que a gente tem? Aquela rede que inicia em 10. 10 ponto qualquer coisa, a máscara padrão é /8, que é 255.0.0.0. Quando a gente pensa em classe B, né, máscara padrão /16, ou seja, 255.255.0.0, o representante é a rede 172.16. Tá? Então, a nossa rede mestra nesse cenário é 172.16.0.0/16, que eu estou subnetando aqui e criando várias subredes. Então, olha só, a gente criou várias subredes /24 a partir dessa /16. A gente criou a 172.16.10, a 172.16.20 no Rio de Janeiro, a 30 e a 40 em São Paulo, a 50 e a 60 em Minas Gerais, a 100 na longa distância entre Rio de Janeiro e São Paulo, a 200 na longa distância entre São Paulo e Minas Gerais. Lembrando que não precisa ser todas as máscaras iguais, né? Você poderia trabalhar com /30 aqui nesses dois roteadores se o seu protocolo de roteamento dinâmico suportar isso. Mas vamos voltar então. Então a gente tem os protocolos Class Full, que tem ciência dessas classes. Classe A, 10, classe B, 172.16, classe C, 192.68, ponto qualquer coisa. E a gente tem os protocolos de roteamento dinâmico que são classless, né, que são hoje os mais frequentes no mercado, que é aqueles que não trabalham com o conceito da máscara padrão. Eles não estão presos, eles não estão engessados apenas às máscaras padrões. Você pode ter no seu ambiente várias redes que não seguem as máscaras padrões, que esses protocolos vão funcionar. Tá? Via de regra, o RIP ele é um protocolo Class Full. Ele não suporta que você trabalhe no seu ambiente com máscaras de rede diferentes. Todas têm que ser iguais, por isso que eu estou usando aqui todas as mesmas máscaras de rede. E depois a gente vai fazer o anúncio através do RIP somente através de uma única rede que vai ser a rede mestra, porque a característica dele é que ele é Class Full. Tá? Ele não faz diferença daqui para baixo. A gente tem a versão 2 do RIP que suporta VLSM, ou seja, máscaras de tamanho variável para as nossas subredes. Então, se a gente quisesse trabalhar com /30 na longa distância e /24 nas redes locais, a gente precisaria necessariamente usar um protocolo de roteamento dinâmico classless. Tá? Aí a gente tem o OSPF, que é classless, ou seja, trabalha com qualquer máscara que a gente quiser, suporta VLSM. E a gente tem o EIGRP, proprietário da Cisco, que é classless, com uma observação. Por padrão, ele é Class Full.
Se você quiser trabalhar com ambientes com várias máscaras de tamanho variável, com VLSM, você tem que desativar a característica Class Full do EIGRP através de um comando No Auto Summary. Ou seja, por padrão, o EIGRP faz a sumarização automática de rotas. Se você não desejar essa funcionalidade, você tem que desligar. Nesse ambiente, eu construí esse ambiente de forma que a sumarização de rotas das minhas redes locais aqui embaixo, mesmo da longa distância, faz o ambiente funcionar perfeitamente através de um anúncio agregado 17216. Tá? Para a gente agilizar depois o processo de configuração do EIGRP, tá ok? Se esse conceito de Class Full, Classless, de máscaras de rede de tamanho variável, VLSM, né? Das máscaras /24, /16, /8, de outras máscaras /30, é um pouco confuso ainda para você. Isso é um indicativo de que você precisa estudar mais a parte conceitual de subredes, tá? De endereçamento IP. E eu recomendo fortemente que você invista tempo em estudar isso, porque senão realmente fica muito difícil trabalhar a prática de configuração desse cenário. Tá ok, pessoal? Então, quem tem aí dificuldade em entender as propriedades de classes de endereçamento IP de subredes, eu recomendo fortemente que estude materiais complementares para dominar essa disciplina, tá ok? Mas o foco nosso aqui vai ser o roteamento dinâmico, então não dá para a gente perder muito tempo trabalhando esse conceito aqui, tá bom? Legal, muito bem. Então a gente falou dos 3 protocolos, né? Na videoaula passada, a gente teve que configurar então, primeiro no nosso cenário, todos os hosts aqui embaixo para serem membros das suas respectivas redes. Então a gente entrou no computador, a gente foi lá em IP Configuration e preencheu manualmente todos os IPs, né? Como a gente já fez isso na videoaula passada, esse segundo laboratório, para não tomar muito tempo nosso e para a gente não ficar fazendo um processo repetitivo, que também não é o foco da videoaula, eu já deixo todas as máquinas aqui embaixo com os IPs configurados, tá? Então, olha lá, qualquer uma que vocês pegarem, né? O IP é membro da respectiva rede, 172.16.50 com máscara /24, lembrando que agora essa máscara /24 não é o padrão da rede 172.16. Isso daqui é uma rede subnetada, ok? Então o padrão de 172.16 é /16. E aí seria a rede 172.16.0.0, cujo host seria 172.16.0.1 até 172.16.255.254. Não é o nosso caso aqui, a gente subnetou. Então, a gente criou redes menores. Então, agora a nossa rede passa a ser 172.16.50.0 com hosts de 50.1 até 50.254. Na videoaula passada, eu combinei com vocês que a gente ia reservar o último IP de cada subrede para o gateway. E a gente vai continuar seguindo essa abordagem aqui, tá? Então, 50.254. Se a gente pegar 60, o gateway vai ser 60.254. Se a gente pegar a subrede 20, o gateway vai ser 20.254. E assim sucessivamente, tá? Então, lembrando, quem vai ser o gateway de cada uma das nossas subredes locais? A respectiva interface do roteador na qual o switch, como representante da rede local, está conectado. Então, a interface F00 do roteador Rio de Janeiro vai receber o IP 172.16.10.254. A interface F01, 172.16.20.254. E assim sucessivamente. Ok? A gente viu na videoaula passada que na hora de fazer o mapeamento das interfaces dos roteadores, a gente preenchia uma tabela para facilitar a nossa vida na hora de configurar, para organizar as coisas. Eu recomendo fortemente que vocês, no dia a dia de trabalho, nos estudos de vocês, trabalhem dessa forma. Como hoje eu quero focar no roteamento dinâmico, propriamente dito, né, e
eu já tenho um pouco mais de prática em fazer essas configurações, eu não vou estar preenchendo aquela tabela de novo, para a gente ganhar tempo, tá? Mas se vocês se sentirem mais à vontade preenchendo aquela tabela, eu realmente recomendo que vocês façam dessa forma e fique até contente, né, de saber que você se sente à vontade em usar aquela ferramenta, tá certo, tá perfeito, é assim que deve ser, tá? Muito bem. Bom, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa do cenário para vocês. Os links seriais, né? Como é que a gente vai trabalhar? Agora a gente tem 3 roteadores. O que isso quer dizer? A gente também está simulando a longa distância aqui, como o foco nosso também não é tecnologias de longa distância, através de ligações ponto a ponto nas interfaces seriais dos roteadores. E a gente tem que escolher um lado de cada enlace para prover sincronização do clock. Estão lembrados? Lembrando, mais uma vez, que essa função no ambiente real é da operadora de telecomunicações. Normalmente o roteador está conectado atrás de um modem que está conectado até a rede da operadora e é esse modem que provê a sincronização. Mas a gente vai considerar as duas interfaces seriais, a 00 e a 01 do roteador São Paulo, como responsável por prover clock. Tá? Assim a gente já configura o clock de uma vez só, 2 vezes, mas só no roteador São Paulo, não no Rio de Janeiro e não em Minas Gerais. Tá bom? Então reparem que as redes de longa distância são as redes 172.16.100, 172.16.200. Eu não estou usando /30 nesse cenário para não impedir o funcionamento dos protocolos Class Full, por exemplo, o RIP versão 1, que a gente vai usar. Tá? Então eu estou deixando a mesma máscara para todo o meu ambiente, que assim eles vão funcionar também. Tá? Não só os classless, mas os Class Full que a gente vai usar vão funcionar também. Muito bem. Então, o cenário é esse. Tá? O cenário, acho que deu para vocês pegarem. Né? Então, o que a gente fazia lá na videoaula passada? Antes de configurar o roteamento propriamente dito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mapear as interfaces dos roteadores para poder atribuir os IPs. Então, reparem que, por padrão, a interface de roteador vem shutdown, vem desativada, e a gente vai subir todas essas interfaces, a gente vai fazer todas as configurações básicas do roteador. Né? Quais eram as configurações básicas mesmo? A gente vai desligar a resolução de nomes, a gente vai mudar o nome do roteador, a gente vai atribuir IP. Na videoaula de configuração básica, a gente viu que tem outras configurações, né? Colocar senha no equipamento, permitir acesso remoto, enfim. A gente vai focar no roteamento dinâmico. E a gente vai começar pela configuração do roteador do Rio de Janeiro. Tá? E como é que vai ser feita essa configuração, então? Na interface F00, eu vou atribuir o IP 172.16.10.254. Na interface F01, eu vou atribuir o IP 172.16.20.254. Na interface serial 00, eu vou atribuir o IP 172.16.100.1. Tá? E aqui eu vou atribuir 100.2. Quando a gente estiver desse lado aqui, no roteador São Paulo, eu vou atribuir aqui 201 e aqui 202. Vocês poderiam usar qualquer endereço na faixa da rede 200, ou seja, de 1 a 254. Se vocês optarem por mudar, só fiquem atentos para não fazer bobagem na hora de configurar. Tá? Mas a gente vai seguir essa lógica para deixar as coisas um pouco mais organizadas. Então vamos configurar o Rio de Janeiro aqui, o roteador do Rio. Eu vou aumentar um pouco a tela aqui, mas vou manter o cenário. Pronto, só para a gente ver o que é que a gente está fazendo. Então, eu estou no roteador Rio de Janeiro, tá? Enable para entrar em modo de modo privilegiado, conft-t para entrar em modo de configuração. No IP Domain Lookup para desligar a resolução de nomes, hostname, router, Rio de Janeiro. Prontinho. Então, vamos para as interfaces. A F00, int F00, vai receber o IP 172.16.10.254 com máscara /24, lembrando isso não é máscara padrão de uma rede 172.16, está subnetada, tá? E essa é a interface que vai ser o gateway dessa rede local aqui. No shut para subir a interface. Próxima, olha lá a interface que já está subindo. Interface F01.
IP address 172.16.20, cuidado para não errar, 254, máscara barra 24, no shut, subir uma interface F01. Lembrando, pessoal, que essas são só as configurações de atribuição de IP. Isso ainda não é o roteamento. Na interface S00, a gente vai atribuir o IP 172.16.101. Estão lembrados? Vamos ver aqui, ó. Opa, deixa eu minimizar. 172.16.101. 2 aqui, não vou configurar o clock no Rio de Janeiro, porque o clock vai ficar para o roteador de São Paulo. Tá? Com máscara 2, aqui pegou. 255, 255, 255.0. Opa, desculpa, eu digitei errado. IP address. Pronto, no shut. Subir uma interface. Tá? Vou dar um end. Vamos visualizar então as nossas configurações de interface. Show IP interface brief. Tá? Lembrando, pessoal, que esses comandos aqui eu estou passando um pouco mais rápido, porque a gente já trabalhou esses conceitos nas videoaulas passadas, tá bom? Então, se você tiver aí dúvida, você pode recapitular, olhar para as outras videoaulas que a gente que tem lá na plataforma e olhar no livro também, tá? Ok, então interface F00 up, A01 up. Os nós dessas subredes já tem que ser capazes de pingar os seus respectivos gateways, tá? A serial ainda não subiu. Vou repetir a pergunta da videoaula passada. Por que a interface serial não subiu e as Fast Ethernet subiram? Porque, por padrão, as interfaces do switch estão ativas, logo o enlace está ativo. No caso do link serial, na outra ponta, eu não tenho a interface ativa, logo eu não tenho conectividade. Tá? Eu não tenho enlace ativo. Quando a gente subir a interface aqui e configurar o clock, aí o link vai estar ativo e no nosso roteador do Rio de Janeiro vai aparecer o status da interface serial como up e o roteador vai adicionar uma rota. Falando em rota, vamos ver como está a nossa tabela de rotas? Então o roteador já aprendeu automaticamente as redes 10 e 20 e olha o que ele fala para a gente. Ó. A rede é a rede mestre, 72.16.00. Só que ela está subnetada em barra 24 através dessas outras duas redes aqui, 172.16.10 e 172.16.20. Tá bom? E aqui através de qual interface? São rotas diretamente conectadas. Tá? Agora que a gente vai trabalhar roteamento dinâmico, pessoal, essa legenda aqui vai ficar mais importante do que nunca para a gente. Daqui a pouco, quando eu configurar os protocolos de roteamento dinâmico, vocês vão ver que vão surgir alguns parâmetros diferentes nas entradas de roteamento. E aí eu vou precisar fazer referência com vocês às informações dessa tabela aqui. Mas por enquanto vamos continuar configurando as interfaces e quando a gente entrar em roteamento, aí a gente trabalha esse conceito. Tá? Vamos checar se as redes aqui estão funcionando. Só recapitulando também a videoaula passada, como essas duas subredes estão penduradas, estão diretamente conectadas nesse roteador e as interfaces estão ativas, portanto foi criada uma entrada na tabela de roteamento, já é para existir comunicação, roteamento entre essas redes apenas. Vamos ver? Então vamos lá. Estou no host 172.16.10.1, estão vendo aqui? Vou pingar primeiro o meu gateway, que é 10.254. Resposta. Agora eu vou tentar pingar, então eu cheguei aqui no meu gateway. Vou tentar pingar uma máquina em outra subrede. Pinga 172.16.21. 20.1. Os primeiros quadros, o primeiro quadro vai ser perdido. Olha lá a resposta. O primeiro quadro se perde por conta da resolução do ARP. Tá? O que é o ARP? É o protocolo que faz a associação entre o IP
na camada 3 com o endereço MAC, que é o endereço físico na camada 2. Lembrando que na camada 2, para switch, IP não existe. Então, toda comunicação local, no contexto de uma rede local, se acontece através do MAC. Quem precisa de IP somos nós, são os softwares para acessarem recursos nas redes. Mas a rede local não precisa de IP. Tá? A rede local trabalha com base no MAC. Aí, quando a gente tem um ambiente maior, uma interrede, que a gente tem sub-redes, aí a gente precisa do IP no contexto do roteamento. Então, o ARP é um protocolo de suporte para criar uma associação entre IP e entre MACs. Tá ok? Legal. Então, pingou. Tudo certinho. As configurações iniciais do nosso roteador Rio de Janeiro estão em ordem. Mesma coisa em São Paulo. Lembrando que em São Paulo agora vai ser um pouco mais complicado, porque a gente tem 4 interfaces para configurar. Muito cuidado para não inverter, né? Porque a S00 vai receber o IP 172.16 sem 2, porque a gente já usou o 1 nesse lado. A S01 vai receber o IP 172.16.201. Tá? Cuidado para não fazer essa confusão. Desculpa, pessoal. É nessa hora que eu digo que aquela tabela, né, preencher aquelas tabelas é fundamental para você se organizar. Eu estou fazendo direto, é porque eu uso muito esse cenário em aula, então ele já está automático para mim. Mas você deve sim preencher aquela tabela. Vamos configurar o roteador? Lembrando, então, também, ó, F00 na subrede 172.16.30, F01 na 40. Então, vamos lá. Eu não vou aumentar tudo. Pronto, eu vou aumentar. Voltou. Eu vou aumentar só um pouquinho para quando eu precisar olhar alguma coisinha aqui no nosso cenário. Prontinho. Então vamos lá. Enable conft no IP domain lookup. Hostname, router. Opa, coloquei errado. Router São Paulo. Ok. Vamos configurar as interfaces, então. A F00 é 172.16.30.254 no shut para subir interfaces. A 01 é a 16.40.254. Vou subir interface, lembrando que as máscaras que a gente está usando nas redes locais é /24, que não é o padrão da rede mestra 172.16 de classe B. A S00 é a interface serial da esquerda que está conectada em São Paulo. Pronto, voltei. Então vamos lá. É aquela que vai receber o endereço 172.16 sem 2, porque o 1 já foi usado desse lado aqui. Máscara está /24. A gente tem que configurar o clock. Vou colocar um clock de 500K. No shut, olha lá, subiu. Tá? E vou configurar serial 01. Que está... Opa, desculpa. Então vamos lá. Estou na serial 01, eu vou digitar de novo só para vocês verem. Pronto. Ela vai receber o endereço 201. A gente vai precisar ter o clock aqui também, ó. Clock e clock, tá? Clock para esse enlace, clock para esse enlace. No shut, a diferença é que a serial da esquerda não vai subir e a da direita vai. Por quê? Salvar. Porque eu não tenho a interface ativa do lado de Minas Gerais. Então, eu não tenho um enlace ativo. Vamos visualizar nossas configurações de interface? Show IP Interface Brief. Olha lá, a serial 00 está up e a 01 está down. A 00 está na rede 30, 01 na 40, 100, 200, tudo certinho. Vamos olhar para a nossa tabela de rotas, tabela de roteamento. 3 redes diretamente conectadas, as duas interfaces Fast Ethernet e só a serial
da esquerda, que liga no Rio de Janeiro, que está com enlace ativo. Quando a gente subir o enlace de Minas Gerais, vai aparecer uma nova entrada nessa tabela de roteamento referente à rede 172.16.200. Ok? Tudo tranquilo até aqui? Muito bem. Então, o roteador São Paulo está com suas configurações preliminares. Tá? Ping entre as máquinas dessas duas subredes funciona. Opa, peraí, deu feio. Vamos de novo. Provavelmente por conta da resolução. Não, deixa eu ver o que está acontecendo. Vamos lá de novo. ipconfig. Vamos pingar o nosso gateway. Pingou. Vamos pingar uma máquina na subrede vizinha de São Paulo, que é 30. Resposta, agora pingou. Então vamos de novo, agora para a animação aqui. Ó. Daqui para cá, sucesso. Tá? Olha lá. Porque esse roteador conhece ambas as subredes 40 e 30, então quando ele recebe um pacote para 30, ele encaminha esse pacote. Agora eu pergunto para vocês o seguinte, lembrem da videoaula passada. As subredes desse prédio físico já se comunicam automaticamente por causa das entradas nas tabelas de roteamento do roteador São Paulo. A mesma coisa acontece aqui. Agora, o que acontece se uma subrede no Rio de Janeiro tentar pingar uma subrede em São Paulo? Comunica ou não comunica e por quê? Não sei porque que eu pergunto. Vocês não vão responder, na verdade? Aliás, vocês podem até responder, mas eu não vou ouvir, não é isso? Mas vamos lá. Vamos simular aqui de novo. Vamos simular aqui uma comunicação de 10.1 para 30.1. E vamos olhar o que está acontecendo. Então, olha lá. Quando o SO do host detecta que a comunicação é para um outro endereço fora da sua rede local, ele encaminha para o seu gateway. O roteador consulta a sua tabela de roteamento e vai falar, opa, peraí, eu não conheço a rede 30. Ela não existe. Né? E aí ele retorna uma mensagem, um reply, dando uma satisfação, falando, eu não conheço essa rede, ela é inalcançável. Tá? Então ainda não existe comunicação entre as unidades, porque não existe roteamento configurado. Ok? Muito bem. Então, vocês estão vendo que à medida que a gente vai evoluindo na resolução das videoaulas, né, roteamento, configuração básica de roteadores, daí roteamento estático, depois roteamento dinâmico, a gente vai recapitulando, a gente vai puxando todos os conceitos que a gente já viu até então, tá bom? Então, vamos continuar aqui, a gente estava fazendo as configurações dos roteadores. Vamos pegar o Minas Gerais. Vamos pegar aqui o Minas Gerais, pronto. Enable, conft, no IP domain lookup, hostname router mg. A interface F00 vai ser o gateway da rede 50. Suba a interface. Ok. A interface F01 vai receber o IP 6254. Subo a interface, olha lá. Ok. A serial 00, vamos ver se é serial 00 mesmo, né? É a serial 00. Vai receber o IP 172.16.200.2. Não preciso configurar clock rate para prover sincronização de clock, porque o DCE é o lado São Paulo. Ele provê o clock. No shut. Status up. Vai subir aqui o protocolo de camada 2. Vamos esperar um pouquinho. Pronto. Subiu. Configurações preliminares estão feitas.